Muito bem, amados do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Quando falamos no profeta Elias, o que é que vem na sua cabeça? Profeta Elias. O que é que você lembra de Elias? A gente canta até uma música aqui, Gedália gosta de cantar muito essa música para o Senhor. Elias clamou, fogo desceu, e a gente lembra muito de algumas coisas que Elias, com a sua intimidade com o Senhor, ele realizou aqui na terra. E Elias, um homem de Deus, um profeta do Senhor, ele fez mais coisas. Alguém lembra aí? Elias participou de mais o quê? Quando fala em Elias, o que é que vem aí na sua cabeça? Subiu na carruagem de fogo. Verdade. Vocês lembram aí dos profetas de Baal? Não? Que foi que Elias, qual foi a participação de Elias na vida dos profetas de Baal? Desafiou os profetas de Baal. Venceu ou perdeu? Ele matou os profetas de Baal. Matou todos eles. Então Elias foi um homem de Deus, um homem usado por Deus para acabar com toda a idolatria naquele período em que ele viveu. E ele foi muito usado por Deus. E nós falamos muito que temos a marca da promessa, nós falamos que podemos clamar ao Senhor e fogo cai do céu, mas muitas vezes fazemos como Elias também, um outro lado de Elias, que nós não nos atentamos. Nos escondemos muitas vezes em cavernas. E Elias, apesar de toda essa experiência com o Senhor, Elias, num dado momento, por medo, por covardia, Elias acabou numa caverna. E nessa noite, talvez você que está aqui, talvez você esteja numa caverna, por medo, porque alguém está te perseguindo, porque alguém está te ameaçando, e você vai logo para uma caverna. E talvez você também esteja se sentindo muito só. E na caverna é o lugar onde você talvez expõe as suas fraquezas, os seus segredos, e se esquece muitas vezes que Deus te manda sair da caverna. Nessa noite, se você está numa caverna, e você veio aqui e não veio por acaso, Deus te manda sair da caverna. E se você tem a marca da promessa, se você que cantou aqui, estão tentando entulhar os seus poços, estão tentando frustrar os planos de Deus na sua vida, mas você está na caverna, saiba que as pessoas que estão tramando contra você, elas vão prevalecer. Você tem que sair da caverna. Em nome de Jesus, saia da caverna. Soberano e amado Deus, bendizemos o teu santo nome e te pedimos, Senhor, misericórdia pelas nossas vidas, porque nós somos pecadores miseráveis. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos crescer nos teus caminhos, Pai. Porque muitas vezes em momentos de fraqueza, nós nos escondemos, nós nos afastamos do Senhor, sendo que o Senhor não nos abandona, mas muitas vezes o teu povo entra na caverna para não sair mais. Assim como Elias, Senhor, que teve uma experiência real contigo, mas no momento de fraqueza, ele ficou na caverna. Mas graças te damos, Senhor, porque o Senhor se manifesta de forma simples e nos faz entender que não somente nas coisas grandes, mas nas coisas simples o Senhor se manifesta nas nossas vidas. E com atos simples nos faz sair da caverna. Então, Pai, vem falar com o teu povo através da tua palavra. Para o teu povo que está com o coração aflito, para o teu povo que está escondido, Senhor, vem tirar o teu povo da caverna. Porque nós cremos que o Senhor é o Deus dos impossíveis, um Deus que se faz presente no nosso meio, um Deus que se entregou por nós. Nós confiamos em Ti e oramos em nome de Jesus. Amém.
Amados, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Todos encontraram? A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Beerseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, versículo 9, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhes disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Eu quero ficar até esse ponto na nossa leitura, porque, amados, nós temos, assim como Elias, momentos nas nossas vidas de muita intimidade com o Senhor, muita ação de Deus nas nossas vidas, mas como Elias, no momento de fraqueza, nós buscamos cavernas, nós queremos nos isolar, ficar sozinhos, não ver ninguém. E existem coisas que você prefere desabafar com Deus numa caverna do que desabafar com Deus fora dela. E essa caverna, muitas vezes, ela chama-se a sua alma, a alma humana, que muitas vezes aprisiona o ser humano. É lá nessa caverna que nós jogamos nossas tristezas, nossos erros, para que ninguém saiba. Por isso que muitas vezes adentramos a essas cavernas. Mas Deus disse para Elias ir para o seu monte. Elias, vai para o meu monte, monte de Deus. Só que quando Elias chega lá no monte de Deus, ele encontra um buraco, ele encontra uma caverna, e ele vai para essa caverna.
um momento difícil na vida desse profeta, na vida desse homem de Deus, porque ele se encontrava sozinho, por conta do seu orgulho, por conta da sua fraqueza humana. É interessante, amados, como nós somos, parece que nós sofremos com amnésia espiritual. Em um dado momento nós estamos tão envolvidos com o Senhor, em dado momento das nossas vidas nós estamos tão próximos de Deus, mas parece que quando Deus, Ele pisca o seu olho, parece que o mundo vai se acabar, parece que Deus não responde mais oração, parece que Deus não faz mais milagres, e muitas vezes nos sentimos como Elias, sozinhos. Eu noto nesse texto que Deus, Ele pergunta 2 vezes a Elias: o que é que você está fazendo aí, Elias? O que é que você faz nessa caverna, Elias? Elias responde a primeira vez, não satisfaz ao Senhor. Então ele pergunta de novo. Amados, quando Deus nos pergunta algo sobre os nossos pecados, não adianta ficar se justificando, não adianta ficar camuflando. Nós temos que falar para Deus, temos que confessar a Deus, porque senão vamos ficar lá na caverna, e vamos ficar aprisionados nos nossos pecados. E aí não adianta cantar que temos a marca da promessa, não adianta dizer que ninguém vai frustrar os nossos planos, se estamos enclausurados, sozinhos numa caverna, sem confessar ao Senhor as nossas fraquezas. O que é que você está fazendo numa caverna? Deus diz para você, assim como disse para Elias no versículo 11, a primeira parte, disse-lhe Deus o quê? Tem aí no versículo 11? Saia. É uma ordem de Deus. Saia. O que é que você está fazendo aí dentro? Essa é a primeira ordem que Deus dá para Elias. Saia, Elias, da caverna. Ali não era o lugar que Deus queria que Elias estivesse. Na caverna não é o lugar que Deus quer que você esteja. E muitas vezes você insiste: eu vou ficar aqui, não preciso de ninguém, vou ficar no meu mundo aqui isolado. Mas, amados, a caverna é lugar de medo e covardia. E uma coisa que o crente não é medroso e covarde. Talvez você já leu lá em Apocalipse que nem os medrosos e nem os covardes herdarão o reino dos céus. Mas muitas vezes você age como um covarde, como um medroso, como Elias, naquela dificuldade que ele teve. Deus não quer ver nenhum servo escondido. Deus quer ver os seus servos lutando. Deus quer ver os seus servos adorando. Deus quer ver os seus servos dispostos, mas fora da caverna. Como é que você é conhecido? Como é que você é conhecido no seu trabalho? Como é que você é conhecido no seu bairro? Como um crente que não gosta de se apresentar? Como aquela pessoa que diz assim: ah, ali vai um crente, mas não age como um crente? Ele diz que é crente, ela diz que é crente, mas não age como tal. Não é que existam supercrentes, como eu sempre falo aqui, não existe. Todo crente erra. Mas o diferencial do crente é que ele erra e ele reconhece. Mas aquele que se acha crente, ele vai continuar errando e vai achar isso o máximo. Não tem diferença, porque ele está tão preso na caverna e tão só, que ele não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Como é que você é conhecido? Olhe como Elias, ele era conhecido. Se você voltar para o capítulo 18, a partir do versículo 17, capítulo 18, perdão, versículo 17. Olhe como Elias era conhecido. Vendo, disse-lhe: és tu quem? Como é que tem aí na sua Bíblia? Perturbador de Israel. Olhe como Elias, olha a fama de Elias. És tu, ó perturbador de Israel. E olha a resposta de Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu
e a casa de teu pai, Elias falando aqui com Acabe, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o quê? E seguistes aos Baalins, agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Olha a coragem do perturbador de Israel, fora da caverna. Olhe como nós agimos quando estamos fora da caverna. Como nós temos a coragem de enfrentar os ídolos, enfrentar as pessoas que adoram a demônios. Mas na caverna, o que é que nós vamos enfrentar? Você não vai conseguir enfrentar você mesmo. Você vai ser derrotado na caverna por você mesmo. E é interessante que depois dessa afronta, a partir do versículo 20, ainda do capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então, olha só, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Percebam que Elias está desafiando agora o povo. Vocês estão divididos? Ou vocês dizem e assumem que adoram a Deus, ou vocês assumem que adoram a Baal. Amados, quando a igreja está sem propósito, ela fica dividida. E aí tem bando de crentes se tocando em caverna, porque não tem propósito definido. Eu adoro a Deus, mas ainda tem umas coisinhas no mundo que me prende. Peraí, se a Bíblia fala que você foi liberto do pecado, do poder dominador e escravizador do pecado, como é que tem algumas coisas no mundo que ainda te prende? Uma queda, um vacilo é uma coisa, mas permanecer lá é outra, completamente diferente. Elias está dizendo aqui ao povo que se reuniu com seu chamado: se decidam, ou vocês adoram a Deus, ou a Baal. Olha só, a continuação do versículo 21. Porém o povo, qual foi a resposta do povo? Não respondeu nada. Nenhuma. O povo estava tão confuso, mas não respondeu nada. Então, versículo 22, disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Versículo 24, olha o desafio. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa essa palavra. Aqueles que de uma forma ou de outra disseram: não, olha, vamos ficar com Baal, os profetas de Baal, assumiram um compromisso com Baal, achou que Elias estava brincando, porque estavam tão idólatras, eram tão idólatras, que esperavam mesmo que Baal fosse responder. Mas, amados, se você voltar ainda no capítulo 18, ainda falando da coragem de Elias, no versículo 15, assim como houve essa divisão, os profetas de Baal, adorando a Baal, e Elias sozinho, dependendo de Deus. Olha a certeza desse homem, versículo 15, do capítulo 18. Disse Elias: tão certo como vive quem? Perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Amados, quando nós temos um profeta de Deus, nos tempos do Antigo Testamento, recebendo a revelação direta do Senhor, anunciando os poderes de Deus, as obras do Senhor, e tem um rei levantado pelo próprio Deus, mas esse rei com um coração duro, ele procura afligir a Deus, nós precisamos entender em que cerco o profeta de Deus estava envolvido. Quem foi esse Acabe? Volte aí no capítulo 16. Capítulo 16.
versículo 29, porque duas personagens são mencionadas aqui: Acabe e Jezabel. No capítulo 16, a partir do versículo 29, a Bíblia fala quem foi esse Acabe. Diz assim, versículo 29, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Olha só os atos que a Bíblia fala que Acabe cometeu. Fez Acabe, filho de Onri, o quê? Mais do que todos os que foram antes dele. Só para você ter uma ideia, o pai de Acabe também fez a mesma coisa. Parece que a coisa ia se perpetuando. Mas aí no versículo 31 diz assim: como se fora coisa de somenos, ou sem importância, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher quem? Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi serviu a Baal e o adorou. Imagine que nós temos agora um rei pagão e uma mulher idólatra, e um profeta no meio de tudo isso. Deus sempre disse, olha, o meu povo não pode se misturar com os cananeus. Mas os reis, eles parece que tinham uma coisa que era herdada, que eles não entendiam a voz do Senhor, e acabavam se misturando. E essa mulher, se o coração de Acabe já era corrompido, essa mulher era 3 vezes, 4 vezes mais. Por quê? Olha aí no capítulo 18, versículo 3. Capítulo 18, versículo 3. Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel, olha o que ela fazia, exterminava quem? Os profetas do Senhor. Obadias, esse homem temente, tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova. Olha o versículo 13 e 14. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas e os sustentei com pão e água? E agora tu, Elias, vai e diz a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Percebam a coragem do profeta para desafiar o rei pagão e uma mulher sanguinária. Mas do outro lado, Elias estava numa caverna. Aí você volta lá para essa proposta que Elias fez. Esse homem tem mente a Deus a respeito dos profetas de Baal, de invocar o seu Deus, e Elias invocar o Deus dele. Então o versículo 24 do capítulo 18: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, Elias dizendo, e há de ser que o Deus que respondeu, olha que desafio, por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Aí o que é que o povo faz? Versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de quem? Desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Olha como Elias agora se comporta. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias fazia o quê? Zombava deles, dizendo, clamai em alta voz, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou dormindo e vai despertar. Olha só o perturbador de Israel, desafiando. Vocês estão aí desde de manhã, cadê, povo? Estão clamando a Baal? Fala mais alto, porque talvez ele está fazendo uma necessidade ali no banheiro. Puxou o barco, daqui a pouco volta. Aqui é num tom de zombaria mesmo. Ele estava zombando daqueles profetas e do Deus que ele servia.
E olha o desespero do povo que adorava Baal, versículo 28. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramar sangue. Imagine o desespero daquele povo. Tem um homem aqui que se diz homem de Deus, fez um desafio e foi boa a palavra, porque Baal iria responder, só que Baal não ouvia nada. E o povo começa a se cortar, começa a gritar e Baal não responde. E a palavra de Deus ela continua, passado o meio-dia, versículo 29, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Olha agora o que Elias faz. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Versículo 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Você acha que Deus não vai responder? Deus responde. Deus é maravilhoso. Quando você clama, quando você ora, quando você confia em Deus, Deus responde. Quando você está fora da caverna, Deus responde. Mas quando você está lá dentro, Deus tem que se manifestar. Deus é tão bom, que você fora da caverna com comunhão, em comunhão com Ele, Ele te responde. Quando você se isola dele para a caverna, Ele se manifesta. Fora da caverna, a Bíblia diz, no versículo 38, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, e que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Perceberam como um homem ou uma mulher de Deus pode agir fora da caverna? Quando se tem intimidade com o Senhor, como Deus age? Mas amados, tem uma reviravolta. Porque nós presenciamos tantos milagres de Deus. Nós presenciamos tanta ação de Deus nas nossas vidas. Mas é só uma palavra, uma ameaça, uma afronta. E a primeira coisa que nós fazemos? Caverna. A Bíblia diz que isso deixou Jezabel, principalmente Jezabel, furiosa. Ela ficou muito furiosa. E como Elias sabia da fama dela, ele não pensou duas vezes. Capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então a chefona, a Jezabel, mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E o que é que acontece na vida daquele homem? Qual é a primeira palavrinha que aparece no versículo 3? Ele teve medo. Aquele homem que perturbava, aquele homem que desafiou os deuses e os profetas de Baal, agora teve medo da ameaça de Jezabel. Sai correndo e se entoca numa caverna.
Deus talvez tenha realizado, talvez não, Ele tem realizado muitos milagres na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Mas é só alguém levantar, falar alguma coisa, a circunstância for desfavorável, para você correr para a caverna. E se esquecer de tudo que Deus fez, e de tudo que Deus pode fazer. Quantas pessoas estão vivendo em cavernas? Elias foi com medo para uma caverna. Deus falou com Elias fora da caverna? Falou. Elias na caverna? Deus também falou com ele. Só que, amados, quando nós estamos em comunhão com Deus, fora da caverna, nós percebemos Deus agir em todos os momentos, em coisas grandes e em coisas pequenas. Quando estamos na caverna, queremos somente que Deus nos tire de lá através de atos mirabolantes. Senhor, eu estou tão deprimido. Senhor, eu estou tão depressivo. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Só um milagre para eu sair dessa caverna. Aí você espera chover fogo. Cai fogo do céu. Você espera o mar vermelho se abrir. E talvez Deus está sussurrando para que você saia da caverna. A palavra de Deus diz que Ele chamou Elias 2 vezes. A primeira no versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio o quê? A palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? Há uma repetição. Versículo 15. Versículo 13, na verdade. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse o quê? Que fazes aqui, Elias? Elias na caverna, claro que Deus não iria deixar ele lá dentro. Deus não abandona o seu povo. Deus não te abandona mesmo quando você diz para Deus que vai ficar lá dentro. Mesmo quando você diz abertamente: Senhor, eu quero é ficar aqui no meu mundo. Eu quero ficar isolado. Deus não te abandona, não. Só que tem um diferencial. Não espere coisas tremendas que Deus faça para te tirar da caverna. Porque a Bíblia fala, no versículo 11, disse-lhe Deus: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E olha só, primeiro grande sinal. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Meu amigo, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, para você que só espera Deus agir em coisas grandes, e diz assim: oh, não, porque isso aconteceu, foi resposta de oração. 2 coisas. A primeira, talvez você esteja numa caverna e nem saiba disso. E a segunda, talvez essa coisa grande não seja nem Deus, viu? Não seja nem Deus. A Bíblia fala lá em Tessalonicenses que o diabo, ele tem poderes para enganar, para tentar enganar até os eleitos de Deus. Sinais e prodígios para enganar os eleitos. Não é à toa quando você liga o seu televisor e você vê muitas ondas de milagres por aí. Cuidado com isso. Jesus disse que muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos muitos milagres em Teu nome. Cuidado com isso. Talvez você esteja na caverna e não saiba. E as coisas grandes que estão aparecendo não é nem Deus agindo na sua vida. Muito cuidado. Um grande vento forte fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Olha só, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o quê? Fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Agora olha que interessante. Depois do fogo, o quê? Que é o que significa Sisil aí na sua Bíblia. Uma voz mansa,
suave, delicada. Deus chamando: Elias, sai daí. Sai dessa caverna, Elias. Está fazendo o que aí dentro, filho? Seu lugar não é aí. Vem para fora. Para que se esconder? Eu tenho um propósito na sua vida. Você pode ter tido medo. Você pode ter se achado só, como Elias disse, que estava só. Mas eu estou contigo, Elias. Sai daí. Talvez você esteja se sentindo só na caverna. Talvez você esteja como Elias, você viveu um momento muito bom, muito grandioso na sua vida, mas depois você se esqueceu de Deus. A coisa apertou e você se esquece de Deus. Deus está dizendo para você nessa noite: sai da caverna. Vem para fora. Está fazendo o que aí? Não espere fogo cair do céu para achar que é Deus te chamando. Não espere uma revelação. Mas eu só saio daqui se eu tiver uma revelação direta. Quantos estão presos em cavernas esperando uma revelação direta? Revelação mais clara do que isso aqui? Não, porque eu preciso que alguém fale justamente o que eu estou passando, aí eu vou crer que é de Deus. Que é isso? Deus está sussurrando através da palavra dele nos seus ouvidos. Está fazendo o que na caverna? Sai. Amados, às vezes nós queremos uma experiência com Deus que seja sobrenatural, mas o que Deus mais preza é um relacionamento íntimo. E relacionamento íntimo, ele não precisa ser grandioso, para que todos vejam. Não. Só quem tem relacionamento íntimo com Deus, escuta a voz mansa do Senhor e sai da caverna. Quem não tem relacionamento com Deus, pode vir fogo do céu, pode vir vento que abale os montes. Não é Deus falando, muitas vezes. Deus usa as coisas simples para tirar os seus servos de um problema que Ele cria, talvez não tenha proporções. Mas é bom olhar para a vida de homens e mulheres, assim como Elias, que tiveram um momento na vida de experiência tremenda com o Senhor, mas por conta de medo, por conta de falta de propósito, por conta de abandono do Senhor, se meteu numa caverna. Fugir de Deus, fugir de adoradores de Baal, que ele mesmo venceu, matou os profetas e agora estava com medo de Jezabel. Sai da caverna. Você que está na caverna, sai porque Deus está te chamando. Deus está dizendo para você: vem para fora, saia. E que bom, que maravilhoso é saber. As cavernas vão estar em todo momento nas nossas vidas. Vira e mexe, a gente vai para lá, vai dar um pulinho lá. Nós somos assim, nós somos terríveis. Somos ruins. Mas Deus sempre, porque não pode negar a si mesmo, sempre vai chegar na porta, na boca da caverna. A caverna não tem porta. Deus vai chegar lá na boca da caverna e vai dizer assim: vem para cá. Já chega, sai. Vem para cá porque eu tenho um propósito na sua vida. Soberano, tremendo Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque falas conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque em todo momento, por mais que o diabo queira envergonhar o teu povo, o Senhor se manifesta. E o Senhor mostra que só o Senhor é Deus. Assim como foi na vida de Elias, Senhor. Muitas pessoas têm buscado as cavernas e se escondido, Senhor, nessas cavernas, achando que pode fugir do Senhor. Mas quando o Senhor nos salva, o Senhor nos aproxima. Mas o nosso coração duro diz que precisamos nos isolar, precisamos nos afastar. Mas que bom que mesmo sendo pecadores, mesmo com esses pensamentos ruins, o Senhor está sempre, sempre a nos chamar. Sempre com todo amor, todo carinho, a nos levantar de novo. A nos ajudar na nossa caminhada, Senhor. Assim como foi na vida do teu servo Elias, Senhor. Homem que não temia nada. Ser na vida de homens e mulheres que estão aqui nessa noite, Senhor. Que por alguma razão, Pai, algum conflito, alguma circunstância desagradável, simplesmente foram se refugiar em cavernas. Mas eu creio no poder da Tua palavra, Senhor.
E eu sei que o Senhor não trouxe ninguém aqui por acaso. O Senhor trouxe com um propósito. Então eu sei que a tua palavra que não volta vazia, ela está chamando, Senhor, para tirar o teu servo e a tua serva da caverna. Para que este homem, esta mulher que está aqui nessa noite, Senhor, volte a adorá-lo. Volte a ter comunhão com o Senhor. Volte a ter intimidade contigo, Senhor. Porque o espírito de Jezabel, Senhor, o espírito de Acabe, ainda grita nesse século 21. É o trabalho sufocando, é a pressão na escola, é a pressão nas faculdades, é a pressão nas vizinhanças, Senhor. Mas nós sabemos que maior é o Senhor, e não tem espírito de Acabe, de Jezabel, nem profeta de Baal, que venha determinar que fiquemos presos em cavernas. Liberta o teu povo, Senhor, e conforta com a tua palavra. É o que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Peço o grupo de louvor que assumam seus postos. Eu sei que você vai ter uma semana difícil. Sua semana não vai ser fácil. Mas sai dessa caverna. Sai dessa caverna porque Deus tem propósito na sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós.